Olá, meus meninos, tudo bem com vocês, bebês? Sadios, bonitos? Espero que sim. Olha só, nós vamos nessa aula de hoje dar prosseguimento ao que nós estávamos trabalhando em sala de aula. Numa das aulas nós fizemos uma introdução ao pensamento de Platão, dizendo que o Platão foi um pensador dualista. Por quê? Porque ele concebe a realidade a partir de... Silêncio, cachorro! Ele concebe a realidade a partir de uma oposição entre dois níveis, dois planos. O plano sensível e o plano inteligível. Só que um detalhe importante que nos chama a atenção. Para Platão, o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, o mundo das formas perfeitas que eu tinha comentado com vocês, ele existe independentemente do nosso pensamento. Ele tem uma existência real. Porque às vezes a gente pode pensar que o mundo inteligível estivesse apenas na nossa cabeça. Não. Para Platão, o mundo inteligível ele tem uma existência de fato. Ele existe independentemente da nossa mente. E o que é mais interessante, para ele, o mundo inteligível ele pode ser acessado, atingido por meio de que maneira? Né? Não pelo nosso corpo, mas por meio do nosso pensamento, do exercício do nosso pensamento. Então nós podemos compreender, conhecer o mundo inteligível através de um processo de exercício, tá? Da nossa capacidade de pensar, da nossa razão, chamado por Platão de dialética. Então a dialética vai ser justamente um método, processo, por meio do qual o homem, né, utilizando-se de sua racionalidade, pode atingir o que o Platão chama de mundo inteligível, mundo das formas perfeitas, mundo das ideias. E aqui eu coloquei um esquema para vocês, né, de como que se dá esse processo de ascensão ao mundo das formas, ao mundo das ideias, ao mundo dos arquétipos imutáveis, né, que o Platão falava. E aí, nesse processo chamado de dialética, né, segundo Platão, existem alguns níveis ou degraus por meio da qual, né, a razão humana vai evoluindo até atingir o mundo das ideias, o mundo das essências. E o degrau mais básico é o nível da doxa. Você lembra, né, eu já tinha explicado para vocês em sala de aula, né, o que é doxa. Doxa é a opinião. Doxa é o conhecimento baseado nos sentidos, é o conhecimento variável, o conhecimento superficial, né? A gente diz que o nível da doxa é o nível do senso comum, é o nível daquele que compreende a realidade apenas de maneira absolutamente superficial, variável, né? E, consequentemente, não possui um nível mais profundo de compreensão das coisas, né? Então é o nível do que o Platão vai chamar do conhecimento aparente, do conhecimento baseado na mera percepção, conhecimento empírico. Bom, o segundo nível, em direção ao que o Platão chama de mundo inteligível, seria o nível da matemática. Eu diria que, para Platão, a matemática, o conhecimento da matemática representa a porta de saída da caverna, a porta de saída do mundo sensível, porque o nosso mundo sensível é a caverna para Platão, não é? Então, ele até colocou lá, né, pediu para alguém colocar na entrada da academia dele o seguinte dizer: você não será bem-vindo aqui nessa escola se não for geômetra. Algo mais ou menos assim. Com isso, Platão estava querendo dizer o seguinte, que se a pessoa não tem conhecimento profundo, aplicado, né, da matemática, ele não seria, como se diz, conseguiria alcançar um nível de conhecimento que ele vai chamar de conhecimento científico. Né? Então a matemática para Platão, o saber matemático é imprescindível para a aquisição do conhecimento científico. Agora, por quê? Justamente por causa desse detalhe aqui. Ó. A matemática ela consegue, por exemplo, transformar
as coisas da mera percepção sensível em coisas abstratas e racionais. A matemática, ela racionaliza, ela abstrai a realidade, transformando, né, as coisas sensíveis em dados, por exemplo, numéricos. Por isso que o Platão, meus queridos, ele era um cara que tinha um carinho muito grande pela escola de Pitágoras, né? Ele era fascinado pelo pensamento de Pitágoras de Samos, né? Então, aí a influência da matemática. E o último nível seria o nível das ideias, o nível aonde o indivíduo alcança, né, a verdade em si, compreende as coisas na sua essencialidade e não na sua aparência. Seria o plano aonde reside a alma, aonde reside o conhecimento perfeito e não um conhecimento imperfeito. Agora, galera, note aqui o seguinte: todo esse processo de elevação ou de aperfeiçoamento para que o indivíduo saia da doxa até atingir o nível das ideias, compõe ou corresponde ao que o Platão chama de dialética. A dialética seria, portanto, um processo, até coloquei aqui, de ascensão, que faz com que o homem deixe o conhecimento do senso comum, a doxa, e atinja um conhecimento científico, né? Agora, o que é, professor, essa dialética? Bom, para a gente entender o que é a dialética, vou até tirar isso aqui para estar atrapalhando. Para você entender o que é a dialética, a gente teria que voltar lá no método de Sócrates. Como é que era o método de Sócrates? Maêutica. E como é que funcionava a maêutica? O parto de ideias, né? Mas você tem que lembrar o seguinte: a maêutica é o parto de ideias, mas esse parto, esse processo de geração de um conceito, de uma ideia, de um argumento, é resultante de uma contraposição ou de refutações que o tempo inteiro vão acontecendo durante o diálogo de Sócrates. Então lembre-se que o Sócrates, né, a técnica dele consistia justamente nisso, de ir refutando os argumentos que eram apresentados ou as respostas que eram dadas às suas questões, e na medida em que ele ia refutando esse argumento, ele meio que ia forçando o seu interlocutor a formular um argumento mais coerente. Então a dialética é justamente esse processo de diálogo, né, e de exercício da própria racionalidade humana, buscando a verdade, buscando aquilo que é mais coerente do ponto de vista racional. Esse é o método socrático, e a dialética platônica corresponde justamente a isso aí, a essa maêutica, né? Portanto, a dialética seria um processo por meio do qual a racionalidade humana ela vai sendo o tempo inteiro posta à prova para que ela seja aperfeiçoada, atingindo um nível melhor e superior de conhecimento. Então, na medida em que o homem vai, né, como se diz, fazendo uso racional, né, como se diz, usando a sua razão para compreender as coisas da maneira mais coerente possível, mais abstrata possível, ele vai exercitando, né, portanto, a dialética. Portanto, a dialética é esse processo por meio da qual o conhecimento é construído. E o conhecimento, para Platão, ele é construído por meio de quê? Por meio da refutação contínua daquilo que muitas vezes nos é aparente. Por meio da refutação contínua daquilo que muitas vezes é senso comum. E na medida em que esse processo de refutação vai sendo operacionalizado, o conhecimento vai se tornando cada vez mais claro, né? Mais científico. Então, meus caros, o nível das ideias para Platão, eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar aqui, conhecimento das formas, essências ou modelos perfeitos corresponde, portanto, ao que o Platão chama aqui, de ciência. Então, para Platão, o conhecimento, a ascensão dialética leva o indivíduo, do senso comum, até atingir o
o nível do que ele chama de ciência. Mas tem um detalhe aqui que eu gostaria só de utilizá-lo como conclusão dessa nossa aula. É o seguinte, Platão, ele gostava de usar, né, sempre a linguagem figurada, eu até comentei com vocês, a linguagem metafórica, para poder explicar, né, seus conceitos. E ele contou uma historinha muito interessante chamada de mito de Er, né? O Panfilio, né? O Er lá de Panfilia. E esse Er, o Er, ele, né, foi, segundo reza lá essa história que o Platão contou, o Er foi um homem simples, um agricultor simples, e ele foi agraciado com uma oportunidade incrível. Qual que é a oportunidade que foi dada ao pastor Er? Ele teria a oportunidade de conhecer o mundo dos mortos. E aonde que é o mundo dos mortos? O mundo onde as almas residem. E aonde as almas residem? No mundo das ideias. E aí o Er, né, ele chegou lá no mundo das almas e percebia que as almas elas tinham conhecimento pleno de todas as coisas. Lá no mundo das almas, ou mundo dos mortos, as almas contemplavam a realidade do jeito que ela era, né? Sem sombras, sem simulacros. Só que essas almas, a elas era dada a oportunidade para elas conhecerem esse nosso mundinho cópia aqui, esse mundo sensível, ok? E antes de conhecer esse mundo sensível, elas poderiam optar, né, em levar qualquer... como elas iriam conhecer esse mundo sensível? De que maneira que elas iriam conhecer o mundo sensível? Se encarnando. Platão acreditava nesse negócio de encarnação, reencarnação. E as almas, antes de se encarnarem, por exemplo, antes de ocuparem um corpo, elas poderiam, né, optar pelo estilo de vida que elas iriam escolher aqui. Levar uma vida mais simples, sóbria, levar uma vida de riqueza, de luxo, essa coisa toda, né, honrarias e tudo mais. E essas almas faziam a escolha e antes delas passarem para esse nosso mundo sensível, elas tinham que passar por um rio, o rio do esquecimento. E lá no rio, a maioria das almas consumiam muita água, né? Muita água. Veja bem, o rio Léte, o rio do esquecimento. Aí elas consumiam a água desse rio, encarnavam-se no corpo e passavam a viver nesse mundo. E ao tomar essa água, o que acontecia com ela? Esquecia. As almas esqueciam tudo o que antes elas conseguiam, compreendiam quando habitavam lá no mundo das ideias, né? Só que algumas almas, como bebiam pouca água, porque escolhiam um estilo de vida mais simples, mais sóbrio, mais racional, elas tomavam pouca água, né? E aí, quando elas habitavam, por exemplo, esse nosso mundo, essas almas, elas tinham a capacidade, né, de lembrar, a partir do momento em que elas veem isso aqui, essa cópia, por exemplo, isso aqui é menos uma cópia do giz perfeito, essas almas, né, teriam a capacidade de lembrar do que seria o giz perfeito, né, ou o pincel perfeito. Então, para Platão, só para a gente fechar, o ato de conhecimento é, na verdade, uma lembrança. Conhecer para Platão, né, é lembrar daquilo que a alma um dia conheceu. E lembrar significa trazer de volta a memória. Ok? Então a gente vai aprofundar isso depois, nós vamos falar na próxima aula, começar desse ponto, que o Platão vai chamar de teoria da reminiscência. Depois a gente conversa mais, bons estudos em casa, abraço para vocês.